Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer de receber aqui um grande e excelente advogado, um rapaz assim que eu tive o prazer de conviver na Assembleia Legislativa, meu amigo Gabriel. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu sei que o Gabriel hoje detém uma agenda extremamente disputada. Ele é presidente da Fundação CCES, mas é, assim, um privilégio tê-lo diante dessa instituição. Gabriel, muito obrigada pela sua vinda. É um prazer, doutora Flávia, que é uma referência para mim dentro da Assembleia Legislativa. E agradeço o convite. Muito obrigado. A gente bateu um papo aqui sobre carreira, advocacia, direito e sobre a Fundação CCES também. E não é porque eu estou aqui não, mas você, Flávia, desde que eu cheguei no parlamento, ali em 2019, junto com o deputado Anderson Moraes, e eu tive o privilégio de estagiar na Alerj, na CPPA, Comissão Permanente de Processo Administrativo, como estudante de Direito à época, e sempre fiquei com aquele sonho. Depois fui para a iniciativa privada, advogando, e sempre com aquele desejo, estudando no particular, aquele desejo de voltar para o parlamento. E quando eu cheguei, a gente estuda nos livros, a gente regimento interno Sim. para absorver. Só que a prática é a prática, né? Não se Não se compara. compara. Não se compara nos livros, que é importante a parte teórica, mas eu falo para quem tá chegando, para quem tá almejando, né, esse início da advocacia, a parte teórica é muito importante. Mas, 2 ouvidos ligados, porque a prática de quem já tá nesse caminho é importante você escutar, e às vezes o jovem ele acha que sabe tudo, né, acha que é o especialista e a gente precisa ouvir. E quando eu cheguei ali no parlamento, você nem me conhecia, né? Não tinha nem obrigação nem nada de me acolher, e você me acolheu muito bem. E pode ter certeza que eu fiquei te observando bastante para ver como você lida ali, porque não é fácil, só quem tá ali dentro sabe a dinâmica que é um Ao vivo. plenário, ao vivo, o teu chefe ali perguntando, suscitando informação, às vezes para rebater um argumento ali no plenário, você tem que dar a informação correta, a informação precisa, e às vezes contradizer com base no regimento, você tem que estar com o regimento na ponta da língua, então não é fácil. E aprendo e aprendi muito com você, então é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu fico muito feliz de saber que eu tenho aqui diante de mim uma pessoa tão capacitada e que eu pude passar um pouquinho do meu conhecimento. E diante disso, Gabriel, eu queria saber de você como é que você chegou à Fundação CCERJ. Eu sei que a gente aqui já acabou de falar, você foi estagiário da Alerj, assessor do deputado Anderson Moraes, mas e esse desafio? Como é que você chegou lá na fundação? Conta para mim. Sim, a fundação voltar um pouquinho para entender como é que eu cheguei na Fundação CCERJ. Como eu falei, iniciei em 2019 através de um convite do deputado Anderson Moraes, precisando compor a equipe técnica dele jurídica, e eu aceitei o desafio. Paralelo a isso, advogo também, na iniciativa privada, advogo no ramo eleitoral. E em 2019 entrei no parlamento e vim caminhando com o deputado Anderson Moraes. Não sei se você, com certeza se recorda, a gente passou por um período ali pandêmico e muito agitado na questão jurídica. Muitas demandas jurídicas partiram ali do gabinete do deputado Anderson, e a gente bem ativo. E o deputado fez um grande trabalho, conseguiu vir para 2022, renovar o mandato dele. E continuamos no parlamento, porque, ser sincero, Flávio, o parlamento é onde eu sou apaixonado. Eu amo ali, eu amo estudar direito comparado parlamentos de outros países, de como funcionam, constitucional. Eu amo essa área, é a área do direito que eu mais gosto. A gente milita também no eleitoral, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas essa assessoria, eu me apaixonei com isso, com o parlamento. Só que aí em 2023, continua o deputado Anderson com seu mandato, crescendo, sempre ativo, e ele recebe o convite para ser secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Ele aceita o convite, ele começa como secretário e me convoca, na verdade, não me convida, né? Ele me convoca, fala: cara, eu preciso de você aqui comigo, vem aqui ficar comigo e eu tenho uma missão para você aqui numa fundação que é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a Fundação CCERJ. E muita gente não conhece a Fundação CCERJ, e o secretário, o deputado Anderson Moraes, ele tem a missão de publicizar isso. Por isso que tá aqui no seu canal com uma audiência
que entende bastante, de uma alta qualificação, é importante para as pessoas entenderem o que é. E outro ponto também que eu acho importante, de nós sermos disseminadores de boas notícias e de bons produtos que tem no poder público. Porque tem muito aquela visão, né? A gente convive muito com pessoas da área particular e tem muita aquela, é coisa pública, isso não é bom, não funciona. Sempre assim, né? Sempre assim. Visão negativa. Visão negativa, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. Aí ele me fez essa convocação, eu, claro, aceitei na hora, é missão dada, é missão cumprida, né? Então a gente tem a gratidão, tem a lealdade, e a gente veio nessa missão, saí do Legislativo, fui para o Executivo, e estamos lá na Fundação CCERJ nesse momento. Só que, paralelo a isso, continuo advogando. Na última eleição, a gente prestou consultoria, assessoria jurídica para mais de 30 candidatos. Nossa! Seu escritório? Meu escritório eleitoral. Na parte eleitoral. Então, legal, Gabriel. Isso é um ponto também que eu acho importante focar, depois a gente volta aqui para a Fundação CCERJ, mas para quem quer ser candidato, eu deixo até de dica para quem quer ser candidato, pretende se candidatar, a importância de ter uma assessoria qualificada. Perfeito. Porque a pessoa acha, não é gasto, vou gastar com assessoria jurídica, eu não, tenho que comprar material para a campanha. É verdade, a campanha é importante. Só que eu falo com os candidatos, se você não tem uma assessoria qualificada, se você não investe nisso, você pode ganhar e não levar. Por causa de irregularidades e essa campanha foi uma campanha boa, mas me deparei com essa realidade. Muitos candidatos, esse gasto aqui, eu vou economizar com assessoria, eu vou gastar com material e agora, na análise de contas, paga o preço. E o preço é caro. E o preço é caro porque fundo eleitoral a gente está lidando com verba pública, tem uma responsabilidade grande. Então, é importante a pessoa que quer se candidatar, olhar para a sua assessoria e deixar um pouquinho ali, uma porcentagem, para assessoria técnica jurídica, para não ter problemas futuros, entendeu? E Gabriel, eu acho legal você falar isso, porque reforça ainda mais a qualificação de quem hoje trabalha junto à fundação. Ou seja, você é um advogado, conhece perfeitamente do direito, tem uma formação do direito constitucional e sabe auxiliar aquele que queira chegar até ali e fazer de bancada política. Não, meu amigo, aqui não é bancada política, aqui é trabalho. Sim. Né? Então, o trabalho a gente se faz assim, bancada política você vai procurar uma assessoria jurídica para você se candidatar e vir como candidato a deputado, ou seja lá o que for, mas a CCERJ aqui eu trato dentro das normas da lei. E aí me fala um pouquinho sobre a CCERJ, para as pessoas conhecerem. A CCERJ é uma fundação vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado e ela tem a missão de interiorizar o ensino através do ensino semipresencial. Então ela tem uma expertise na plataforma online, que cresceu muito no período pandêmico e após a pandemia. Ela tem essa expertise. Eu trouxe até aqui para você uma lembrancinha. Muito obrigada, querido. Tem a pasta CCERJ, tem o broche de 25 anos do consórcio CEDERJ, que é um produto da Fundação CCERJ. E eu posso começar pelo consórcio CEDERJ. O consórcio CEDERJ é ensino superior, de muita qualidade, Flávia. Assim, as melhores universidades do país estão no consórcio CEDERJ. E é semipresencial. Então, para aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção, ou então naquele município que às vezes as pessoas falam, não tem uma universidade aqui no meu município. Não, tem sim. Tem o consórcio CEDERJ. Eu estive até numa audiência pública semana retrasada, na Alerj, representando a CCERJ, e na audiência pública alguém suscitou, não tem ensino superior em Magé. Aí eu falei assim, não, data máxima vênia tem sim. Tem o consórcio CEDERJ com muito sucesso lá, mais de 2.000 alunos. Então, o consórcio CEDERJ são vários cursos com as melhores universidades do país, universidades públicas e gratuito. E como é que a pessoa chega até a esse consórcio? Como é que ela se inscreve? É pelo site? Isso, pelo site tudo online, pelo site da Fundação CCERJ. Ela faz um vestibular e ela adentra no consórcio CEDERJ e é um ensino de muita qualidade. As pessoas saem muito qualificadas do curso superior. Que legal. E a gente precisa publicizar isso. Claro. Essa é a importância. E esses cursos, Gabriel, que vocês oferecem através da Fundação e o consórcio CEDERJ,
eles são só de graduação, ou tem pós-graduação, mestrado, ou tem mais alguma coisa? Sim, a Fundação CCEG no consórcio CEDERJ é só graduação. Mas dentro da CCEG a gente tem o curso de extensão, que seria uma pós-graduação para professores, profissionais da educação. Então a gente tem essa capacitação técnica dos professores e profissionais da educação dentro do CCEG. E a gente tem que destacar que é tudo 0800, né? Tudo não, tudo gratuito. E qual é o pré-requisito? Você precisa demonstrar insuficiência econômica? Nada. Nada. A gente tem uma pluralidade de classes sociais. Pessoas de baixa renda, pessoas de alta renda, porque é um ensino de qualidade mesmo. Não é fácil, tá? É um curso pesado, é um curso que exige dedicação, mas também você vai sair com diploma de uma UFRJ, de uma UERJ, de uma UF. E que esses nossos 92 municípios podem obter esses cursos de forma... Isso. A gente está em 43 municípios, 43 polos, mas é para todo o estado. Por quê? Às vezes a pessoa, mas aqui no meu município não tem polo CEDERJ. Mas você pode se inscrever pelo seu município e fazer as provas de 15 em 15 dias no município ao lado, que tem o polo, entendeu? Porque você só precisa ir ao polo para fazer as provas, ou se você quiser, nos polos tem biblioteca, tem computador, que aí você usa para estudar o polo. Mas se você tiver na sua casa condições de estudar, você só vai para o polo fazer a prova. Então tem pessoas que, por exemplo, são do município do Rio, que o curso dela só tem em Angra. Ela faz de 15 em 15 dias, vai a Angra, faz a prova e volta, entendeu? Então... O que é mais interessante, Gabriel, para a gente dar destaque a isso tudo, que o poder público do nosso estado do Rio de Janeiro, o governo do estado, ele tem essa preocupação de levar a educação até onde a gente não alcança, Sim. que são esses lugares. Porque hoje a gente fala do município do Rio de Janeiro, é muito fácil. Sim. Mas a gente fala de municípios do Noroeste Fluminense, da Costa Verde, e aí vem essa fala, né? Mas aqui não tem esse curso, mas agora você tem esse... Sim. E Flávia, o secretário deputado Anderson Moraes, ele tem 3 pilares que ele cobra muito da gente, que é a interiorização do ensino, a gente levar um ensino de qualidade, não baixar a qualidade, eu quero abrir um monte de curso, não. É um ensino de qualidade, manter a qualidade do produto e a gente cuidar das pessoas, entendeu? O deputado Anderson, ele sempre cobra isso. Como que essa política pública que está sendo implementada vai fazer a diferença na vida da pessoa? E eu costumo dizer que é o binômio, né? Que é o princípio da eficiência da administração pública junto com a eficácia para a gente chegar na efetividade da política pública. Porque às vezes, é muito legal o que está sendo proposto, mas o que isso vai impactar na vida do cidadão? Qual é a diferença que isso vai fazer ali na ponta, como ele vai sentir esse serviço? E aí o deputado Anderson Moraes, ele cobra muito isso da gente diariamente. Nosso objetivo é cuidar das pessoas, então vamos interiorizar esse ensino, não é porque ele não está na região metropolitana ou na capital que ele não pode ter acesso. Não, ele tem que ter acesso sim, é nossa obrigação levar esse acesso para essa pessoa. E a gente vem trabalhando nisso. E vocês, nesses 3 polos do CEDERJ. Isso. Como é que vocês fazem a implementação disso, Gabriel? Como é que é feita essa implementação desses polos? Os polos, eu estou há 8 meses na fundação, os polos já estavam criados. O que a gente vem fazendo agora é reestruturando, porque é importante a pessoa ter um ponto de apoio bem estruturado, com acesso à internet, com computadores novos. E a gente está fazendo esse mapeamento para reestruturar todos esses polos. Então eu venho visitando, já visitei dos 43, já visitei 35 polos. A gente vem percorrendo o estado praticamente que diariamente. Eu vi nas redes sociais. Que é importante você ver de perto, né? Claro. Ouvir dizer, ou então análise de relatório, o papel é frio, né, Flávia? Você sabe. É diferente você estar no local, escutar a diretora do polo. Então a gente vem fazendo isso. E o deputado demanda isso, ele pergunta: Gabriel, quantos polos você já visitou? Quantos municípios você já foi? Eu já tô no meu, ele fala, eu já tô no meu 54º, e você? Então ele fica em cima, então... É cruel. Mas eu te perguntei da implementação pelo seguinte, é óbvio que a Fundação CCERJ, ela tem pretensão de multiplicar esses polos, né? Sim. Vocês fazem uma prévia, um levantamento prévio do local? Como é que vocês fazem o estudo dali que há uma necessidade? Sim, não, perfeito. Então, dos 3 pilares que o deputado Anderson ele exige são a interiorização, a vocação local e a empregabilidade. Então, a gente
vai na vocação. Qual é a vocação desse município? Não adianta, por exemplo, eu colocar curso de turismo no município que não fomenta turismo. Isso. O interesse do município é engenharia mecânica, então a gente quer entender, por isso que eu estou indo até os municípios também, para entender qual é a sua vocação local, qual é a importância. Quando você pergunta isso, você visita o quê? A Secretaria de Educação? Visito o agente político local, vou até o polo e converso com os cidadãos locais, Perfeito. porque eles que, né, o cidadão está ali na ponta, ele vai dar o retorno, né? E a empregabilidade, Flávia, porque assim, a gente quer chegar no local, quer dar educação, mas que a pessoa tenha um retorno também. As pessoas querem mudar de patamar, querem ter uma vida melhor, isso é um direito de todos, né? Sim. E é um dever do Estado prover isso, dar as ferramentas, e é isso que a gente vem fazendo através da Fundação CCEG, através do CEDERJ. E a gente tem outros produtos também, como o SEJA. Fala para mim sobre o SEJA. O SEJA é o Centro de Ensino de Jovens e Adultos, aquele jovem adulto que passou da idade escolar, ou que teve problemas na escola tradicional, ele é muito bem acolhido no SEJA, que faz um grande trabalho também com os PCDs. Pessoas com algum grau de deficiência, um autismo, a gente acolhe bastante, tem essa expertise técnica. E o SEJA faz esse trabalho belíssimo. Eu vou te dar um exemplo, Flávia. Estava em Friburgo essa semana e encontrei com uma senhora de mais de 70 anos. Ela, não, meu filho, eu estou aqui fazendo meu ensino fundamental aqui no SEJA, graças a esse estudo, hoje eu sou concursada da prefeitura. Nossa! E eu estou aqui com a minha filha. Aí eu, nossa, que legal, a sua filha trouxe a senhora aqui? Não, não. Ela estuda aqui comigo, ela está aqui terminando o ensino médio. E olha só que legal, mãe e filha, diferentes faixas etárias dentro da mesma escola, que é a Rede SEJA, que tem essa característica. Qual é a diferença da Rede SEJA para uma escola comum? A Rede SEJA, ela tem um ensino semipresencial. Então, o aluno vai até a Rede SEJA, até a escola SEJA, e ele tem um ensino individualizado com o professor. E essa escola é uma escola do Estado? Do Estado, da Fundação CCEG, administra em conjunto com a SEDUC. Perfeito. É uma administração conjunta. Voltar. E ela recebe o apoio individualizado do professor. São aulas individuais, aulas particulares. E ela faz as provas até conseguir se formar. É popularmente como se fosse um supletivo, mas com todo um trabalho individualizado. E é importante, Flávia, estar aqui no seu podcast, essa audiência muito qualificada. Você trouxe ícone já aqui pro podcast, dado ao seu prestígio. Obrigada, querida. E é importante para as pessoas terem ciência que nesse momento o SEJA vem sofrendo, posso usar esse termo, um ataque. Porque o governo federal, através do MEC, do Conselho Nacional de Educação, publicou uma resolução, a Resolução 003 de 2025. Recente. Que no seu artigo 3º, inciso 3, traz que o ensino de EJA, que é o caso da Rede SEJA, fundamental, tem que ser 100% de presencialidade. E atualmente na Rede SEJA a gente faz de 25% a 30% de presencialidade. Eu ia só abrir um parênteses. O fundamental, que é justamente o mais difícil das pessoas concluírem, né? Perfeito. É o ensino mais difícil, porque se você concluir o fundamental, você já tem aí um caminho mais fácil para seguir, mas o fundamental são mais anos de estudo, né? Sim, e Flávio, assim, vamos pensar friamente. Uma pessoa de 70 anos, de 40 anos que seja, que trabalha, tem que levar o sustento da sua família, ela não vai voltar para a sala de aula tradicional. Sem contar que ela se sente constrangida. Claro, imagina, você vai botar uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, cansado, cumpriu sua jornada de trabalho, quer chegar em casa, tomar um banho, descansar, jantar, ver um pouquinho de televisão. Aí ele vai sentar na aula, podendo ter isso de forma online. Sim, para você ter ideia, eu estava em São Fidélis outro dia e chegou um rapaz, veio correndo, agitado, isso era 2 da tarde. Vim fazer a minha aula. Eu perguntei para ele, você veio fazer? Vim fazer a minha aula porque eu saio da obra na minha hora de almoço. Isso. Como rapidinho, venho aqui, faço o meu acompanhamento com os professores para fazer a minha prova para eu concluir o meu ensino fundamental. E assim, a gente sabe, você é advogada muito gabaritada, direito à educação é um direito fundamental, disposto na nossa Carta Magna, na Constituição. A gente não pode negar a educação. Sim. Então, o nosso pleito, o secretário, o deputado Nelson Moraes, ele já está ciente disso, ele está correndo atrás, está chamando outros agentes políticos. Estou passando aqui para vocês, conto com o seu apoio também. O nosso pleito é ser ouvido.
é que o Ministério da Educação nos escute, entenda o que é esse impacto na rede seja dessa resolução e que altere essa resolução, porque assim, a gente atende 18 mil pessoas no fundamental. 18 mil pessoas 18 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro. no estado do Rio de Janeiro, só no fundamental. Fundamental. Ao todo são 60 mil alunos em 49 municípios. Veja bem. A gente não pode mandar essas pessoas para casa. Vamos lá, Gabriel, ao pé da letra. Houve uma prévia, houve uma discussão prévia. Como é que o Ministério da Educação ele lança uma resolução sem escutar os autores e sem saber o impacto na sociedade do Rio de Janeiro? Como é que ele lança isso? Sim, isso... Eu sei que a nível federal Sim, contempla o país inteiro. isso. E tem sejas em outros estados também. Sim, eu sei. Por isso que eu estou te falando. Mas o Rio de Janeiro, a gente tem um problema maior do que todos sabem, que é a violência. Isso, perfeito, Flávia. E isso foi algo que a gente ficou chateado por não ter sido convocado para uma audiência pública, Exato. ser ouvido, porque assim, essa pauta é suprapartidária e supraideológica. A gente está tratando, não é de números, a gente está tratando de vidas. Se eu chegar para uma senhora dessa que eu encontrei em Nova Friburgo, de 70 anos, e falar assim para ela, olha, a partir de agora você não pode mais frequentar aqui. Não, a gente não vai fazer isso. Tanto que o secretário Anderson, ele entendeu, a gente estudando, ele falou, como a publicação da resolução diz que a entrada em vigor é imediata, não deu nenhum período de vacância para a gente, deu entrada em vigor imediatamente, o que a gente vai fazer? Novos matrículas, infelizmente, a gente não pode fazer por uma questão de segurança jurídica. Claro. Agora, quem já está, a gente vai continuar dando todo o suporte, porque a gente não pode negar a educação. E os outros estados, o Gabriel, não se manifestaram? Sim, o secretário Anderson está entrando em contato com os agentes políticos de outros estados, porque também São Paulo tem uma rede Seja, Espírito Santo usa a nossa plataforma Seja lá no Espírito Santo. Então está todo mundo ciente, está todo mundo tentando contato com o governo federal para que eles entendam a importância de mudar, voltar atrás dessa resolução. A administração pública tem o poder de autotutela, então ela pode revogar os seus atos e eles entenderem. E a gente está querendo ir na LERJ, fazer uma audiência pública para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque, volto a repetir, Rede Seja aqui no estado do Rio de Janeiro são 60 mil alunos, 18 mil de fundamental, e a gente vai impactar 18 mil vidas. Não são números, porque Famílias. Às vezes a gente olha na planilha, 18 mil vagas, 18 mil inscritos, mas são 18 mil pessoas. E são 18 mil pessoas que terão os sonhos delas acabados. Porque assim, essa senhora passou num concurso dentro da Rede Seja, vai concluir o seu ensino fundamental, ela estava falando comigo, eu vou concluir o fundamental, depois eu vou para o médio, e depois eu quero fazer o CDERJ. Quero fazer o CDERJ. Então assim, a gente conta com vocês, Flávia, que são canais de comunicação, para publicizar isso. Claro, Fala Pública está aqui para apoiar isso. É isso, e essa é importante. E, Gabriel, a minha insistência nessa situação é saber qual a justificativa que o governo federal teve em baixar essa resolução, sabendo das especificidades dos estados, nos deslocamentos das pessoas, porque a gente pode me corrigir se eu estiver errada, mas a meu ver, o que eu entendo é que essas pessoas já passaram das idades suficientes para concluírem o fundamental, já estão na fase adulta, já não tem mais o tempo, a saúde e etc. para dispendiar em sala de aula. E ainda assim o governo federal baixa uma resolução voltando para a sala de aula. Eu não entendi qual foi a justificativa que eles tiveram para fazer isso, Guilherme. Então, até o momento, Flávia, a gente não foi nem... Como você disse, consultado. E a gente ainda não conseguiu contato para passar essas justificativas, esses fundamentos que a gente tem. O que a gente escuta é que o governo federal ele entende que deve fechar alguns locais que, no popular, vendem diploma. Entendeu? Só que eles foram atingir E erraram. E fizeram uma norma geral. E atingiu um projeto lindo como o Seja, entendeu? Mas sabe o que eu acredito, Flávia? Você, com toda a sua experiência dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, propostas que têm um impacto social grande, elas devem ser feitas com cuidado e com muito estudo e sendo ouvinte. Claro. Convocar audiência pública. Eu perguntei se vocês foram ouvidos. Não, a gente não foi ouvido, a gente está buscando ser ouvido agora, por isso que a gente está suscitando assembleias
de outros estados, a gente está indo em câmaras municipais do próprio estado do Rio de Janeiro, conscientizar as pessoas, para que o MEC, para que o Conselho Nacional de Educação fique ciente do que a gente está fazendo com essas vidas e volte atrás e deixe a Rede Seja permanecer da forma que é e busque outros meios para atingir essas pessoas que não trabalham de forma correta. Agora, para prejudicar quem não trabalha de forma correta, você não pode atingir projetos maravilhosos, né? Porque a gente sabe, Gabriel, muito bem que essa venda de diplomas, ela não acontece do agora. Sim, sim. Na época de 1900 lá vai bolinha, isso sempre aconteceu. Sim. Agora, hoje você tem que ter uma fiscalização sobre esses diplomas. Sim. Agora, por você acreditar, suponhamos que eles tenham baixado essa resolução, por acreditar que são polos de vendas de diplomas, Sim. eu acho isso aí um absurdo. E a gente está indo, até o momento, pelas vias institucionais, que eu acredito que é o caminho, entendeu? Mas, não obtendo sucesso, a gente vai buscar também judicializar, né? Porque eu volto a repetir, o direito à educação é um direito fundamental Preconizado na da Constituição. Constituição Federal, não pode ser negado, a gente tem que buscar meios para efetivar esse direito, né? Então, não dando certo nas vias institucionais, nos canais institucionais, a gente não vai ter outro jeito senão correr ao judiciário, mas eu acredito na força política do deputado Anderson Moraes, eu acredito que a gente vai conseguir resolver essa questão. E os projetos da CCEG? Isso, eu falei já do CEDERJ, falei da Rede Seja, tem também um projeto muito legal que está sendo um sucesso, que é o pré-vestibular social. Ah, esse é famoso, famosinho. O pré-vestibular social é um sucesso. A gente, acreditando na publicidade, a gente bateu o recorde de inscrições dos últimos 5 anos. Pra você ter ideia, no estado do Rio de Janeiro são mais de 30 mil inscritos no projeto. E é um ensino de muita qualidade. A gente tem 70% de índice de aprovação no Enem, no pré-vestibular social. Esse ano a gente conseguiu, em parceria com a Alerj, colocar o projeto na Elerj, na Escola do Legislativo. Isso foi um motivo de grande felicidade para mim. Eu quero te parabenizar também, porque eu ouço pessoas dentro da Alerj dizendo que se não tivesse ali dentro, eles não poderiam fazer em outro lugar. Sim. Parabéns, parabéns. E foi um motivo de felicidade. São presenciais. Presenciais. Tem que deixar bem claro isso, que são pré-vestibulares presenciais. Isso, os polos presenciais, mas a gente... 0800, gratuito, de muita qualidade, mas a gente tem a plataforma online para quem não pode ir no presencial também. E tem alunos que se inscrevem no presencial e tem acesso à plataforma online que ele estuda dos dois jeitos também, dos dois lados. Que legal. A gente concede também um chip com internet gratuita para que o aluno consiga, que não tem acesso à internet dentro de casa, consiga participar das aulas. A gente está promovendo também, esse final de ano, um aulão pré-ENEM, que a gente vai chamar esses alunos de todos os municípios para participar desse aulão pré-ENEM. E é uma forma, né, Flávia, de você promover a educação e trazer esses jovens, como você muito bem trouxe, tirar essa mão de obra da criminalidade, do tráfico, que quer esse sucesso barato, esse sucesso sem esforço. A gente trazer esses jovens para a educação e conscientizá-los que, se você quer conquistar, se você quer evoluir, você tem que se esforçar, né? Claro. E isso que a gente vem promovendo através do pré-vestibular social. E sem contar, né, Gabriel, que 70% de aprovação no Enem é coisa muito boa. Sim. Diante de uma educação que a gente sabe que é precária, Sim. a gente sabe das dificuldades que enfrentamos na área educacional, nosso IDEB é muito baixo. Sim. Menor que muitos países até lá fora, que são pequeníssimos em investimento, mas estão maiores que a gente. E mesmo assim, o brasileiro ele não desiste nunca. Ele está sempre correndo atrás e buscando a sua qualificação. Sim. Então, você ter uma aprovação de 70% dos alunos do pré-vestibular social, para mim é motivo de muita felicidade para o projeto de vocês. Não, é motivo de muita alegria. Agora, por exemplo, a gente lançou o polo pré-vestibular na Cidade de Deus. Mais de 130 inscritos. Olha só. Então, um local com suas questões sociais bem difíceis, né? Bem difíceis. E o secretário Anderson Moraes, ele falou, vamos entrar em zonas que a gente não esteja e que necessitam desse serviço. Então, a gente foi na Cidade de Deus, a gente está abrindo também um pré-vestibular, que foi um sucesso de inscrição também no Complexo do Alemão. E a gente vem entrando nesses locais. Campo Grande, para você ter ideia, a gente teve no início do ano mais de 2 mil inscritos no pré-vestibular. Em Campo Grande? Em Campo Grande. 2 mil inscritos. Mais de 2 mil inscritos. A gente buscando locais para botar todo mundo para dentro, que o secretário, Gabriel, não fica ninguém de fora.
todo mundo que se inscreveu tem que entrar. Você conhece, né? Ali é trabalho 24 horas. E ele fala, não fica ninguém de fora. Se inscreveu, tem que participar. E esses professores, como é que eles são? Então, bom você tocar nesse ponto, porque os profissionais, eles recebem uma bolsa da Fundação CCERJ. Então, assim, a gente vai estar abrindo um edital para professores em setembro e outubro agora. Contrato por tempo determinado. Isso. Perfeito. E a gente está abrindo um edital em setembro e outubro agora, porque a gente quer expandir o projeto. Então, a gente precisa de profissionais. E o que eu venho fazendo? A gente quer abrir em municípios, na questão da interiorização, né? E a gente quer trazer o profissional daquele município, para que a gente não precise deslocar, isso reduz custo, o princípio da economicidade, e a gente também fomenta os professores locais. Traz esses professores para perto da fundação e a gente vai abrir esse edital. Eu conto com a participação dos profissionais locais, porque é um projeto muito legal. A gente tem, pra você ter ideia, Flávia, episódios de pessoas que, além do vestibular, passam em concurso público, em razão do ensino, entendeu? Eu vou abrir aqui um parênteses para você, que eu falei que ele era famosinho, porque eu conheço pessoas que fazem o pré-vestibular social, inclusive pessoas da Alerj, Sim. que trabalham ali na assessoria de elevadores, Sim. na limpeza e tal. E aí o pessoal falou assim, você sabia que aqui tem pré-vestibular? Eu falei, não tô sabendo, é lá na Alerj. Eu falei, pré-vestibular aqui? Aí elas falaram, é do governo do estado. Sim. Nossa, que coisa boa! Porque a gente sempre reclama, né, o Gabriel, da dificuldade do preparatório para o mercado de trabalho. Sim, sim. E você tendo um pré-vestibular 0800 no seu local de trabalho, cara, é tudo de bom. Sim, e visitando os municípios, eu escuto muito isso dos empresários locais, falar assim, emprego não está faltando não. O que está faltando é mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. E fundações como a CCERJ, como a própria FATEC, que está também sob o guarda-chuva da Ciência, Tecnologia e Inovação, tocam nesse ponto, na qualificação para chegar na empregabilidade. Foi o último ponto que eu trouxe para você, Flávia, porque o emprego ele traz dignidade, né? Então a pessoa, a gente vê isso na prática, que ela se qualifica, ela consegue um emprego, ela muda de vida e muda a vida da família. Porque ela vira um exemplo dentro de casa. Pô, ali meu primo, ele conseguiu, estudou, se qualificou, está empregado, ele vira... E a gente está carente de bons exemplos, né, Flávia? A gente está carente de bons exemplos, então pré-vestibular na Alerj foi um sucesso. Agradecer a presidência da Alerj, mesa diretora que abriu espaço. Eu só acho que ano que vem a gente vai precisar de mais salas, mais espaços, porque foi um sucesso. Eu tô falando, é sucesso, é famosinho, porque eu sou professora da Escola da Alerj também. E aí, alguns alunos passam por ali para ver os cursos que tem. Aí eu ouço falar do pré-vestibular. Eu falei, e aí? E eu sou seu aluno, que todo ano eu faço o curso de Lotus Note com a Flávia, porque é importante estar reciclando, né? Então, conhecer o processo e o sistema legislativo, né? Para quem não sabe, é como se fosse o PJE, o IPROC da Alerj. Então é importante estar sabendo mexer. Só que é o PJE mais complexo. É, bem mais complexo. Porque... Infelizmente, hoje a gente detém um processo legislativo muito amplo, né? Sim. E aí, voltando aí à educação, se a gente não multiplicar e guardar para a gente esse conhecimento, de que adianta a gente ter esse notório saber? Perfeito. Nenhum, né? Perfeito. E aí, o Gabriel, voltando aí para os projetos, você tem o SEJA, CEDERJ, o pré-vestibular social, e a gente falou dos cursos de extensão, né, que são a capacitação para professores. E a gente também tem a Caravana da Ciência. O que é a Caravana da Ciência? É uma escola móvel que a gente leva para todos os municípios do estado experiências científicas dentro de uma carreta gigante. Como é que é isso, Gabriel? Me explica isso. É uma carreta que tem na Fundação CCERJ, que a gente tem 2 planetários dentro dessa carreta. Uma carreta? Uma carreta, a gente leva 2 planetários. Vocês levam 2 planetários dentro da carreta? 2 planetários, uma tenda de 60 metros. Que isso? Com experimentos científicos. Que legal, é a carreta da ciência. É a carreta da ciência. E ela leva para todos os 92 municípios? Todos os 92 municípios. E ela leva o quê? Experimentos? Experimentos científicos, o planetário analógico e o planetário digital que a gente acabou de adquirir. E trazer essa ciência, né, Flávia, para perto da população e especialmente para a população que fica longe desses equipamentos públicos, mais distantes. Então, nosso objetivo é ir nos 92 municípios. O pessoal aí que trabalha na carreta tá até um pouquinho chateado comigo, que não estão parando, não estão em descanso, mas
É o serviço Faz público, parte, né? Faz parte, faz E parte. como é que elas chegam? Elas são solicitadas, você envia ofício para a secretaria, vocês A veem o gente, mapa? no início do ano, a gente entra em contato com as secretarias que têm interesse, secretarias municipais, e a gente é suscitado também por agentes políticos locais, por escolas. Pô, traz para cá, para o nosso Ela fica município. estacionada ou ela vai e volta? Não, então, eu me deparei com a realidade que ela ia e voltava sempre. Só Exato. que eu entendi que em determinados municípios nós Não dá conseguimos fazer várias atuações em um período de 10 dias, por exemplo, municípios menores. Então a gente faz 3, 3, 3, por exemplo, 9 atuações em determinada localidade, determinada região do estado. Isso otimiza o tempo da caravana. Tem municípios que a gente vai mais de uma vez. Resende agora, a gente estava na FLIR, na Feira Literária, foi um sucesso. Semana retrasada, a gente estava em Seropédica, na Rural, também foi um legal. sucesso. E provavelmente já tem pedido para Resende de novo. A gente Prefeito Tandi? Prefeito Tandi, um parceiro. A gente estava também Pati Delférias, a gente foi lá fazer uma visita técnica para levar a caravana. E é um projeto muito bonito, Flávio, porque atrai muita criança. Então, isso que eu ia te perguntar, ela é voltada para que faixa etária ou ela é aberta a geral? Não, é aberta a todas as faixas etárias, mas atrai mais a criançada que tem mais Menorzinha, curiosidade. Tem mais a curiosidade e você via brilhar os olhos daquela criança que às vezes está distante, está desesperançosa, entendeu? E você vê aquela criança sorrindo, alegre. Caramba, isso aqui eu posso estudar isso, eu posso trabalhar com isso. Sim, você pode. Você pode ser um pesquisador, você pode ser um biólogo, você pode trabalhar com astronomia. Aí a gente abre esse leque para essa criança. E nessa carreta da ciência, quais são os profissionais que carregam com você? São professores? Sim, a carreta da ciência, ela tem essa peculiaridade. A gente não chega lá e joga os experimentos, não. Isso. A gente vai normalmente com 18 professores, 18 professores. 18, que fazem a explicação de todos os experimentos. Legal. Então, os planetários, por exemplo, as pessoas entram, têm as explicações, tem toda uma tutoria, tudo acompanhado. Então é uma aula, é uma sala de aula, Claro. entendeu? A gente brinca a gente brinca, mas é a realidade, é a extensão da sala de aula. Sim. A gente leva Laboratório. o laboratório porque a ideia é ser um museu móvel, entendeu? Porque dentro da Fundação CCR a gente tem um museu também. Museu do Estado, Museu da Fundação CCR, Museu Ciência e Vida. O museu fica localizado em Caxias, no centro de Caxias, museu de 4 andares, com todos os andares com exposições, com um planetário também de altíssimo nível, Flávia. E eu cheguei e me deparei com esse museu com baixo nível de visitação. E eu falei, por que esse museu não abre final de semana? Aí a primeira coisa que a gente fez foi reabrir aos sábados já. Nossa, o povo deve estar te adorando. Né? Mas assim, porque... No museu você não vê, quem trabalha não vê durante a semana. É isso. O pai quer levar as crianças e não tem como, porque é só final de semana. Perfeito, o objetivo foi esse. A pessoa está trabalhando de segunda a sexta, sábado ela consegue ir até o museu. Então vamos abrir aos sábados. Então a gente reabriu o museu aos sábados e é um equipamento público espetacular. E a gente vem buscando trazer as escolas para dentro desse equipamento público ali, principalmente da região da Baixada Fluminense, mas de todo o estado, porque a gente vê também o impacto no jovem, nas crianças, quando chega ali no museu. Pô, isso aqui é do Estado, isso aqui é gratuito. Porque, volto a repetir, Flávio, a gente tem, infelizmente, no subconsciente da nossa sociedade, se é público é ruim. É ruim. A gente tem isso, infelizmente, por experiências que as pessoas têm, enfim. Mas não é verdade. Dá para ser bom, dá para ser muito bom. E na CCR a gente tem alguns exemplos e o museu é um exemplo disso. Um planetário de altíssima geração, dá 90 lugares no planetário. Caramba. 4 exposições e com a peculiaridade, todas as exposições também com tutores que fazem a explicação, e o planetário a mesma coisa, a gente também tem um auditório. E aqui fica o convite para a tua audiência, quem não conhece, ir conhecer. Qual é o endereço? Fica na frente da principal praça de Duque de Caxias. E assim, é um passeio bom final de semana, levar a família. Que horas até que horas? Ele fica final de semana de 9 às 4. É um bom horário. E dia de semana ele fica das 10 às 6 horas. Não tem como negar que sábado dá para dar aquele jeitinho e levar a família. Sim, e dentro do museu, a gente tem outro projeto CCR, que é o Cineclube CCR. O que é o Cineclube CCR? É você levar o cinema, uma experiência cinematográfica, para as pessoas que não têm acesso ao cinema. Eu me deparo com várias pessoas que nunca foram ao cinema. Eu conheço. E elas vão através do projeto CCR, porque a gente tem no Museu de Caxias, a gente tem em Paracambi, a gente tem em Mangaratiba, que a gente colocou agora,
e você vê ali senhoras emocionadas. Pô, primeira vez que eu tenho uma experiência de cinema, porque a gente monta, não é só colocar um filme, a gente monta a estrutura da sala toda. É uma parceria também que a gente tem com outra fundação vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a FAPERJ. A FAPERJ nos ajuda bastante com a aquisição dos equipamentos, através dos editais. E a gente monta toda uma sala como se fosse um cinema, vira um cinema as salas. Mas são estruturas físicas mesmo Estruturas que vocês físicas que utilizam. nós Não é utilizamos. praça, ao ar livre, nada disso. Não, estrutura física que a gente coloca um projetor, uma tela de cinema e conta também com um tutor fazendo a explicação pós-filme, para as pessoas legal. entenderem. E o que é isso? Ah, é só assistir um filme? Não. É a porta de entrada para a A cultura. cultura. A pessoa assiste aquele filme ali, entende, pô, gostei disso, vou pesquisar, vou estudar, Saber. procura saber. Então é com esse objetivo. É um projeto também que emociona bastante, porque você vê essa realidade. A pessoa, caramba, eu tenho 70 anos, eu nunca fui ao cinema. Isso aqui é a primeira vez que eu tô participando de um filme, entendendo como é um filme. E 0800. 0800, Tudo gratuito. 0800. Gratuito. Sim, 0800 não, né? É o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte. Eu digo É, para o povo O entrar. povo, sim, bem colocado, bem distribuído, que esse é o objetivo de quem está na administração pública. É muita responsabilidade, porque a gente está lidando com Dinheiro verba público, pública, né? sim. Dinheiro do contribuinte, então a responsabilidade é dobrada. Gabriel, quais são os projetos, se é que vocês já têm, para colocar em pauta dentro da Fundação CCS? Você já tem mais alguns aí Tem. no forninho? Sim, a gente tem a intenção, claro, vencendo essa barreira da resolução, como eu trouxe para você, a gente tem pedidos de expansão da Rede Seja, porque a Rede Seja tem um impacto social muito grande, porque às vezes eu vou no município que tem uma FAETEC, que é o ensino técnico, só que para a pessoa fazer ensino Tem que técnico, ter fundamental. ela tem que ter o fundamental e o médio. Então, os municípios vêm pedindo bastante a Rede Seja, então a gente já tem processos de expansão da Rede Seja, tramitando locais já escolhidos, só que a gente precisa vencer essa barreira da resolução. Então, um grande ganho que a gente traria é essa expansão da Rede Seja para tocar nessa questão social que vai fazer muita diferença, porque o cidadão mais qualificado, o Estado cresce junto, porque o Estado emprega mais, o Estado evolui, né? Então seria a expansão da Rede Seja, a qualificação e melhoria dos polos CDRs, que a gente está fazendo, a gente está imbuído nisso, porque assim, o deputado Anderson, ele frisa bastante, que não adianta a gente expandir sem ter qualidade. Então, Perfeito. porque a gente tem 43 polos atualmente. A gente pode expandir? Pode, a gente vai. A gente está colocando mais 5 polos. Mas com responsabilidade, com qualidade, com estrutura. A gente não vai sair criando, tem 92 polos. Mas como é que estão esses 92 polos? Então a gente vem expandindo com qualidade, reformando esses polos para melhor atender a população. Caravana da Ciência. Eu creio que eu vou conseguir trocar o nosso caminhão, trazer um caminhão novo para ficar com um de reserva, possibilitar que ele roda bastante, então possibilitar que se um quebrar a gente tenha Reserva. o reserva para não parar de fornecer o serviço público para a população. O Cineclube também a gente está com um projeto de expansão, a gente vai expandir através da FAPERJ, a gente vai conseguir aumentar o leque de oferta. E o pré-vestibular, como você falou, é um sucesso e a gente... Pro ano que vem, esse ano, a gente abriu um intensivo com 7 novos polos, como eu trouxe, citei aqui, Cidade de Deus e Complexo do Alemão, são esses, dentre esses 7, são 2 polos novos. E ano que vem, em janeiro, a gente abre um novo edital que a gente vai expandir ainda mais esse projeto, porque é um projeto de muito sucesso, um ensino de muita qualificação. E a garotada quer passar no Enem, a garotada quer vencer e a gente tem que dar as ferramentas, entendeu? Claro. Nosso trabalho é esse. A disputa do mercado hoje o corte é muito alto, né? Muito, e a inteligência artificial chegando. Exatamente. E não adianta negar porque ela chegou. Então você tem que saber usar, você tem que se qualificar, você como advogada sabe. A gente não pode rejeitar, a gente tem que entender e começar a trabalhar com a inteligência artificial. E, Gabriel, quais são os seus planos dentro da estrutura do CCERJ? Você pretende criar, além desses novos polos, implementar alguma ideia nova lá? A gente está sempre aberto a novas ideias. A gente tem no CCERJ, e eu estou trabalhando para expandir, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Ai, que legal. E a gente... que muito me interessa. Porque a gente vem constatando, nas visitações que eu venho fazendo, que os municípios carecem
de uma qualificação técnica para lidar com as pessoas com necessidades especiais, com deficiência. E essas pessoas vêm solicitando, pô, abre curso, a Fundação CCR já tem curso através do NAI, que é um curso de muita qualificação, só que eu estou buscando meios da gente fortalecer essa equipe do NAI para a gente expandir. Porque corta o coração, Flávio, você ir no município e a pessoa fala, pô, aqui no nosso município, os nossos funcionários não sabem lidar com os PCDs que estão chegando aqui. A gente não tem qualificação. Como é que você pode ajudar? Aí a ajuda seria através do fortalecimento do NAI, que já conta com uma equipe excepcional. É o quê? É o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. O que ele faz dentro da Fundação CCR? Ele assessora todos os produtos da Fundação CCR para que esses produtos façam um atendimento inclusivo. Então, todos os produtos da Fundação CCR, o CDERJ, seja o PVS, estão preparados para receber as pessoas, a caravana, receber as pessoas, porque eles recebem essa qualificação do NAI. Mas a minha ideia é o quê? Eu levar o NAI até prefeituras, até outros poderes, até Poder Judiciário, enfim, Poder Legislativo local, que tem essa necessidade de receber e ter esse assessoramento, entendeu? Então, a minha ideia é essa, talvez a gente está trabalhando na criação de uma plataforma online, entendeu? Para fazer, porque como você falou, né? É uma pauta muito importante, né, Flávia? Eu falo isso, Gabriel, não sei se você sabe, eu tenho 3 pessoas com deficiência, né? Sim. E a maior dificuldade delas, a minha irmã e meu cunhado, eu nem digo que eles são mais velhos, foi a educação em si. São surdos e a dificuldade da linguagem sempre foi uma barreira muito grande. Hoje você já tem aplicativos que falam em Libras, você já tem uma série de outros. Mas lá atrás era justamente a acessibilidade à educação. Depois com muito custo, eles conseguiram concluir o ensino fundamental, médio, só que não conseguiram, por incrível que pareça, não conseguiram concluir o superior por falta de intérprete nas faculdades. E aí minha irmã, até um tempo atrás, ela falou assim, poxa, eu quero fazer faculdade de teatro. Mas a gente não encontra uma faculdade que te forneça, posso estar enganada, mas que te forneça intérprete de graça. Sim. Todos eles são pagos. Sim. Então, para você ver, é uma pauta que muito me interessa, porque essa questão da inclusão, ela é importantíssima para a gente poder ter uma sociedade mais justa. Sim, é essencial e a gente vem, através do NAI, a gente vem expandindo isso, vem qualificando a nossa equipe e eu vou trazer o Seja de novo, porque aqui o Seja do Centro, ele tem todos os seus materiais em Libras. Por quê? Porque ele foi iniciado o projeto dentro do Benjamin Constant. Ah, que legal. Então, em Braille. Em Braille. Então ele já tem tudo em Braille e tem também o atendimento através de áudio e tem todo o material inclusivo e é todo preparado para atender. Então a gente tem vários alunos com PCDs que são ali acolhidos e concluem seus estudos e você vê ali a felicidade, você vê... É muito gratificante. E principalmente, o Gabriel, não puxando o saco nem a sardinha para ninguém, mas a gente sabe que a preocupação de um jovem como você com a inclusão é muito gratificante, porque é um olhar que pouca gente tem. Sim. A gente sabe que, por os últimos censos, 14% da nossa população é portadora de algum tipo de deficiência. Sim. Seja ela momentânea ou uma deficiência ad eterno. Sim. Então, assim, se você vê que você tem uma preocupação com isso, você já tem um olhar diferenciado. Sim. E partindo do outro princípio, que é o olhar diferenciado por parte do poder público, é melhor ainda. Sim, isso se deve muito, Flávia, à advocacia, porque eu já peguei muitos casos da pessoa ter que requerer na justiça e eu assessorar essa pessoa, advogar por essa pessoa contra planos de saúde, né? E você vê ali, eu sei que a gente tem que manter o profissionalismo, mas você acaba levando pro pessoal, pro coração, porque às vezes você pediu uma tutela de urgência, você ir despachar, você tem que mostrar a realidade, né? Porque o papel é frio, né? Mas você indo mostrar a realidade, você vê uma negativa de tratamento, pô, dói no coração. Então, essa experiência da advocacia, quando a gente pode fazer alguma coisa dentro da administração pública, aí é diferente. É diferente, né? Gabriel, eu queria te perguntar outra coisa, é o seguinte, o deputado Anderson Moraes hoje, ele está como nosso secretário, né? Isso. Ele vai, infelizmente, se Descompatibilizar. E você?
vai também se descompatibilizar. Aí a gente... Depois eu falo isso porque a gente não gostaria de perder você dentro desse objetivo aqui. Sim, Eu sei que sim. você tem um olhar muito focado para a fundação. Sim, mas a gente tem um time muito qualificado, não sei Para dar qual continuidade, eu não sei qual é a decisão que será tomada pelo deputado Anderson Moraes, mas a gente, como eu falei, né, a gente é soldado, então o chefe determina, a gente vai. a gente vai, a gente tem uma gratidão, a gente tem uma lealdade, né, Flávia? Você é um exemplo disso que eu acompanho. Então, o chefe determinando, a gente vai. Para mim também, voltar para o parlamento, eu vou te falar que É tão bom quanto. tão bom quanto, porque a gente vê ali o nascimento da política pública, né? O executivo você consegue implementar na ponta, mas o parlamento, ele traz o nascimento, ele é um embrião dessa política pública e depois ele é o fiscalizador, se a política pública está sendo implementada. Isso é algo muito importante também desse papel do parlamento, né? Que ele começa e ele lá na ponta ele fiscaliza, né? E também é um canal também de debate quando a gente necessita de audiências públicas. Sim. Então, o que o chefe determinar, a gente cumpre. O importante é a gente estar prestando um serviço de qualidade. Eu já deixo aqui registrado que a sua marca já está no CCR. Obrigado. Pelo projeto que eu ouço muito bem falar, não é porque eu também estou na sua frente, mas do projeto do pré-vestibular social. Sim. Eu ouço falar muito bem. Que legal. E dentro da nossa Assembleia, para mim, foi um espanto que eu falei, cara, como é que é isso? Pré-vestibular? A senhora não sabia, não, o pessoal fica cheio pra caramba, tem gente na fila. Lotado. Tem gente na fila pra entrar, a gente tá esperando, é do governo do estado. Isso. Aí eu falei, eu procurei saber, né, mas eu fiquei quieta, falei, bom, é da Fundação CCS, eu vou experimentar. Sim, a gente não conseguiu colocar todo mundo pra dentro porque faltou espaço físico. Exato. Espaço físico. Eles estão falando pra mim lá, doutora, não tem espaço, é muita gente. Sim. Eu falei, cara, não acredito. E a melhor situação disso, Gabriel, é saber que você está colhendo os frutos de um bom trabalho. Sim. Porque, como você disse, você está 8 meses lá e você já implementou o teu ritmo, o deputado Anderson também implementou o ritmo dele, que a gente sabe que tudo é para ontem. Para ontem, isso aí. Mas que, principalmente, o resultado positivo a gente está vendo lá na ponta. Que quem não acompanha a política, quem não sabe... isso daí é papo furado, mas quem está ali na realidade, no jogo, no campo, vendo, sabe do resultado. Para quem quiser constatar o que a gente está conversando aqui, entre nas redes sociais do CEDERJ, do SEJA, do Pré-Vestibular Social e da Fundação CCERJ principalmente, e a gente publiciza bastante o que vem sendo feito, e você vê ali relatos pessoais de sucesso, então vale a pena entrar, conhecer, e levar, porque eu acho que a gente tem que ser um agente de boas notícias, Flávia. Sempre. A nossa sociedade está muito acostumada a divulgar o que é ruim. Sempre. Ruim é o que dá ibope. E eu tomei uma decisão na minha vida de eu falar tecnicamente sobre as coisas que eu acho que não são certas, mas tecnicamente, e divulgar as coisas boas. Porque as coisas ruins, elas são divulgadas naturalmente, né? Sempre. Porque é da natureza humana. Mas aí a gente ser esse agente de informação de boas notícias, eu acho isso importante, porque eu me deparei com uma política pública desconhecida. As pessoas não iam por falta de conhecimento. Exatamente. Entendeu? Então um canal como o seu aqui é muito importante por isso, porque você está conscientizando, você está publicizando projetos de extrema importância. Isso é essencial. Eu agradeço, porque o objetivo também do podcast Fala Pública é levar ao conhecimento da sociedade o que a gente tem de políticas públicas que fazem a diferença, que são reais, que são tangíveis, que você pode ver o resultado. Eu repito, eu falo sempre para as pessoas, procurem saber antes de falar de qualquer coisa, porque não é aquilo que a sociedade quer. Sim. Né? A realidade é outra. Perfeito. A gente teve aqui no último podcast o ex-governador Garotinho, e ele foi um exemplo, né? Porque ele falou que não acreditavam que ele tinha apanhado na carceragem. E ele conseguiu provar por A mais B, por B mais A, que tudo aquilo que a mídia mostrou não era a realidade. A realidade, a justiça acatou e a sociedade está vendo aí que foi real o que aconteceu. Então, Sim. Trazendo para o nosso episódio de hoje, Gabriel, as pessoas estão vendo aqui. Quem não conhece, como você disse, entre nas redes sociais, procure saber quem é o Gabriel, procure ver o que o Gabriel está fazendo. Ele é muito jovem, com muita capacidade de vencer, Obrigado. com muita capacidade de colocar o teu nome ali, porque
Eu digo sempre, Gabriel, que a gente vive de histórias, mas as histórias que nós construímos, não é que os outros falam. Sim, sim. E você está construindo uma história muito bonita, Sim. porque você sai de um estágio na Alerj, você passa por uma assessoria parlamentar e, de repente, quando você olha lá na frente, cadê o Gabriel? Sim. Tá aqui. Eu gosto de frisar, Flávia, que eu estou na CCEG nesse momento, mas que eu sou advogado. Então eu tenho muito orgulho de ser advogado. Eu acho que a advocacia ela tem que se valorizar, Sim. porque é uma profissão importantíssima. A gente está vendo que um Estado de Direito sem advogado, ele não é forte, Não é democrático. não é democrático. Então a gente tem que fortalecer, a gente tem que exaltar a advocacia, que é muito importante. E eu vejo que, assim, você me permite também fazer uma colocação, Claro. a gente tem que exaltar também e fortalecer o parlamento. Muito. Porque eu não vejo caminho para uma pacificação institucional, um caminho para uma evolução institucional do nosso país que não passe pelo parlamento. Perfeito. Porque o parlamento, as pessoas também que não estão dentro da política, enfim, dentro do parlamento, elas... todo político é aquilo, todo político é isso, eu não vou me interessar. Mas você não tem Estado de Direito democrático sem um parlamento forte, porque ali a gente tem a pluralidade, né? A gente tem o debate de ideias. Sim. A gente tem um reflexo da população com seus representantes escolhidos. Exatamente. Então a gente tem que conscientizar. Eu sou um agente de conscientização nesse sentido. Todo mundo que vem falar, eu falo, não, cara, conhece. Busca conhecer um corpo técnico qualificadíssimo. Colegas que já vieram aqui, o professor Leonardo já veio aqui, é muito qualificado, o doutor Alex também já veio aqui, né? É muito, muito qualificado, entre outros. Vou fazer Fernando Fernandes também, fazendo um brilhante trabalho na CCJ, é um amigo. Não vou parar por aqui, senão vou cometer injustiças, mas assim, eu busco sempre isso, fortalecer a imagem da onde a gente trabalhou ali, entendeu? Que é o parlamento, porque é muito bonito ver aquilo ali. Sem dúvida. E a população precisa se conscientizar disso. Você está escolhendo alguém para te representar, entendeu? Então acompanhe essa pessoa, fique por dentro do que ela está fazendo e a democracia vai se fortalecendo assim. Sem dúvida. Porque as pessoas querem apertar um botão e resolver o problema da vida delas. E na urna você não vai fazer isso. Você vai estar escolhendo um representante. Acompanhe o trabalho dele, daqui a 4 anos você mantém ele ou não. Você escolhe com base no que ele fez, né? Sim. Então eu acho isso muito importante. Gabriel, eu quero te agradecer. Nosso episódio hoje, infelizmente, está chegando ao fim. E eu queria deixar para ti o desafio de você retornar aqui ao podcast Fala Pública. Eu espero que daqui a algum tempo, mesmo que alguns desses projetos aqui ainda não estejam 100% em todos os municípios, Sim. mas que a gente possa continuar levando a informação ao cidadão do estado do Rio de Janeiro. Claro. Queria te agradecer pela agenda, que eu sei que você tem muitos compromissos. É um garoto jovem, mas me permite chamar de extrema relevância. Ser presidente de uma fundação CCERJ não é fácil, a gente sabe disso. Eu vejo sua agenda que é corridíssima. Você está cada canto em um município. Mas, de qualquer forma, o Fala Pública Podcast fica muito honrado. Pietro, deixa um abraço para você. Ele está bem de saúde. Sim, melhoras. Então, ele pediu para deixar esse abraço para você. Eu queria que você deixasse as redes sociais do CCERJ para a gente poder terminar aqui. Sim, você entra no Instagram, Fundação CCERJ. Acompanha também através do Instagram da SECT, que também posta as novidades da Fundação CCERJ, da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretário deputado Anderson Moraes. Lá você acompanha as novidades, os projetos, as inscrições, prazo de inscrição. Quando está chegando no final, é uma correria. Ai, meu Deus, eu perdi a inscrição, deixa mais um dia. Mas vocês acompanhem lá os prazos corretos de início, de fim, o edital. Participem, porque tem muita coisa boa saindo, muito projeto legal. Obrigado, Flávio, por essa oportunidade. É um prazer, novamente, repito, estar aqui na sua presença. Você que é um ícone dentro do Parlamento Fluminense, é uma inspiração para mim, é um prazer estar aqui e eu espero voltar com notícia boa, que a Rede Seja permanece, que a gente conseguiu vencer essa barreira e que a Rede Seja vai continuar crescendo e atendendo essa população. Eu tenho certeza disso. Sim, conto com você para isso e acho que eu vou trazer notícia boa, assim, se Deus quiser. Certeza. Obrigado, tá? Obrigada, querido. Prazer. Pessoal, Fala Pública Podcast fica aqui por hoje e no próximo episódio nós traremos um grande convidado. Aguardem. Até a próxima. Obrigada.